Como você, produtor, pode fundar um sindicato? Esse é o tema da segunda parte do nosso Sindicato na TV de hoje. Vamos mostrar o passo a passo para conseguir o registro sindical. E quem está com a gente, mais uma vez, é o assessor sindical da CNA, Evandisson de Deus. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Vamos começar direto. Quais as principais dificuldades que os produtores têm na hora de fundar um sindicato? Marcelo, a maior dificuldade que os produtores têm encontrado em fundar e em atualizar os seus sindicatos é como fazer essa documentação, saber qual a documentação correta que ele pode utilizar para poder acessar esse mecanismo junto ao Ministério do Trabalho. E a gente tem recebido várias solicitações dos sindicatos na base pedindo essas orientações, porque a gente precisa adquirir uma certificação digital e isso é um pouco meio complicado para o homem do campo ainda, né? Nós estamos na era da informação, da informática, e algumas coisas que são simples, mas que se a gente não tiver a informação correta, a gente pode acabar sendo conduzido a fazer uma coisa que não vem ao encontro do que é preciso. Então eu trouxe uma tela para vocês, até para a gente indicar quais são os documentos, um passo a passo, para a gente trabalhar, para esses dirigentes sindicais, esses produtores que querem fundar, ter uma ideia de como ele vai fundar esse sindicato. Então, a certificação digital tem sido um dos problemas maiores que a gente tem no Brasil, porque nem todos os estados têm uma certificadora que pode vender, na verdade, esse certificado digital. Então, para ter a certificação digital, o sindicato tem que estar com o endereço de CNPJ atualizado junto à Fazenda. Ele tem que estar com o endereço dele atualizado no estatuto e ter um comprovante de endereço. Então, tem que ser sincronizados os 3 endereços do sindicato, para que aí não tenha divergência na hora dos dados. Ele adquirindo a certificação digital, ele vai entrar no site do Ministério. Agora, vale a pena pontuar em relação à certificação digital, que hoje significa segurança jurídica, né? Uma segurança, né? Exatamente, a certeza de que é aquele sindicato, que é aquela entidade que está enviando. E a certificação digital não é só para atualização no Ministério, né? Então as entidades sindicais que já estão aí há algum tempo vão entender que a certificação digital, inclusive, é utilizada para a questão da declaração do imposto de renda, os contadores utilizam para fazer o pagamento das folhas de funcionários, então é um passo muito importante. Então esses dirigentes têm que procurar certificadoras, adquirir o certificado digital para poder fazer o envio e o acesso a esses sites, tanto da Fazenda como do Ministério do Trabalho. Então, passada aquela fase da reunião, do edital, outro fator é a publicação no Diário Oficial da União, que é no site da Imprensa Nacional, que requer um pouco de atenção na hora de fazer o cadastro de quem vai ser o gerente do sindicato, que vai enviar essas informações, as publicações do sindicato, e aos prazos que estão na portaria 326. Depois disso pronto, toda a documentação, o estatuto aprovado, a diretoria eleita naquela assembleia, vai pegar toda essa documentação e acessar o site do Ministério do Trabalho, lá no registro sindical. Com a certificação digital, ele tem o acesso com o CNPJ e coloca toda a informação da diretoria, o prazo do mandato, as informações da eleição, quantidade de votos e tudo que tem que constar na ata de eleição e na ata de posse. E depois disso o site expede um requerimento original. O próprio site emite uma carta onde você junta a documentação original e a documentação que você não for entregar, o original tem que ser cópia autenticada. E com isso, você vai dar entrada, ele já agenda uma data, onde você vai dar entrada na Delegacia Regional do Trabalho. E outro fato importante é o edital de convocação para a fundação ou ratificação dessa fundação no Diário Oficial da União e no Jornal de Grande Circulação do Estado. Os dirigentes têm que tomar muita atenção com questão ao prazo. Esse edital de fundação ele requer que essa assembleia ocorra 20 dias, o edital seja publicado 20 dias antes da realização da assembleia. E ele pede uma publicação simultânea entre o Diário Oficial da União e o Jornal de Grande Circulação do Estado. E essa publicação simultânea pode ter um prazo, aí, um intervalo de 5 dias entre um jornal e outro, mas os dois têm que anteceder 20 dias antes da Assembleia. E depois disso, na próxima tela, a gente vai ver que tem a ata de eleição, então aprovado aquele sindicato fundado e aprovado um estatuto, elege uma diretoria provisória que vai convocar as eleições.
Então, convocada a eleição, vai ocorrer a eleição no dia e depois dessa eleição, a ata de eleição e a apuração dos votos. E esse é outro fator muito importante, Marcelo, que é o seguinte, na ata de apuração dos votos, tem que contar todos os votos, todos os aptos a votar e os que votaram no dia, e além disso, fazer constar na ata os votos brancos e nulos. Tudo com muita transparência, tudo com muita transparência, né? Então a ata, ela diz o quê? São todos os atos que ocorreram no dia. Então ela tem que apurar esses detalhes, inclusive a qualificação dos produtores, e é onde, nessa ata de posse e da apuração dos votos, na ata de posse da diretoria, que é o segundo passo depois da eleição, é onde vai constar a qualificação de todos os diretores e membros da diretoria desse sindicato. E quem são esses diretores e membros da diretoria? Não só o presidente, são os produtores rurais que comprovam atividade no campo. Necessariamente ele tem que comprovar a atividade por meio de documentos. E tudo isso segue as regras que estão no Estatuto Social aprovado lá na fundação do sindicato. Que é ele quem é o Estatuto e a Constituição do sindicato. Ele é quem diz os atos, os prazos, quem pode ser candidato, quem não pode, quem pode ser impugnado, porque o Estatuto, apesar da liberdade sindical, ele não pode desobedecer ao que está previsto em lei. E o que regulamenta é a CLT. A gente já viu lá que lá no capítulo 5º da CLT trata da organização sindical e traz as regras mestras que vão reger toda a questão do Estatuto. E depois disso feito, na próxima tela a gente vai ver que faça um recolhimento, de uma guia de recolhimento da União, que é a GRU. Quando se entra no site do Ministério e coloca toda a sua categoria que vai ser representada pelo sindicato, toda a base territorial, o Ministério exige essa publicação, que é o que vai pagar essa publicação no Diário Oficial da União por parte do Ministério. Junta-se o comprovante do CNPJ, o comprovante de interesse do nome da entidade e a qualificação do subscritor para o edital, que isso também é muito importante. O edital convoca todos os membros da categoria e não só os associados. De uma vez que, na fundação do sindicato, na primeira reunião, o sindicato ainda não tem sócios. Então, por isso que naquela primeira assembleia, Marcelo, naquela reunião, eles vão chamar, convocar através de um edital, aí no dia da assembleia, façam a inscrição de todos os associados, convocam todos os produtores, e a partir daí convoca as eleições com todos os associados inscritos no sindicato, já fazendo parte do know-how. E a partir daí começa a caminhada do sindicato. Ele nasce na vida tanto civil como sindical. E uma observação importante, o registro do estatuto no cartório também é exigência do novo Código Civil e faz parte, que ele é uma entidade, uma pessoa jurídica. Então, basicamente, tem que ter um estatuto muito bem feito. Muito bem feito. O estatuto, como eu já havia dito, ele é a constituição do sindicato. Existe a necessidade de ter o primor daquele representante sindical, está bem conciso, todos os atos estão dentro da regularidade, dentro da lei e com transparência. E isso é que é importante. Hoje, transparência com os nossos produtores. Muito obrigado, Evanderson de Deus, assessor sindical da CNA. Obrigado a você, Marcelo. Até a próxima. A gente vai falar no próximo bloco, amanhã, sobre alteração estatutária. Aguardo vocês. Aí já está o assunto de amanhã.